João capítulo 21. Vocês se comportam que vocês são crentes, hein? A partir do verso 1, quem achou, diga: Jesus, você é tudo para mim. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro então disse: eu vou pescar. João, Pedro. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não temos. Então Jesus orientou-os: por que vocês não lançam a rede do outro lado do barco e encontrareis? Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, é engraçado como João fala dele mesmo, o discípulo de quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Viram ali então, Pedro chegando, viu ali então um braseiro, uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus então lhes pediu: trazei-me alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia com 153 grandes peixes. Diga: grandes peixes. Grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Só até aqui. Hoje eu quero falar com você sobre as fases do chamado. Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar com pelo menos aqui 4 tipos de fé. Onde está a nossa fé? E como a nossa fé é desenvolvida a partir do momento que Jesus nos faz um chamado. Mas antes de falar desses tipos de fé e como o Senhor desenvolve a nossa fé, eu quero começar perguntando para você: quem é esse Pedro que nós acabamos de ler? Quem é esse Pedro que tinha uma fé, uma ousadia tão robusta, a ponto de viver milagres extraordinários, milagres alguns que os outros apóstolos não viveram, mas ao mesmo tempo de ter essa fé robusta, era um homem tão instável, vez ou outra também? O mesmo Pedro que falava assim: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, manda-me ir ter com o Senhor andando por sobre as águas. Jesus disse: vem, e Pedro ia. Mas o mesmo Pedro que tinha essa ousadia, era o mesmo Pedro que daí a pouco reparava mais na tempestade do que na presença de Jesus e começava a afundar. Quem é esse Pedro que um dia disse para Jesus assim: jamais eu te deixarei, jamais eu te negarei? Mas daí, pouco antes do Senhor Jesus ser levado, ser crucificado, quem foi que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse? O mesmo Pedro. Quem é esse Pedro que era capaz de puxar da espada e arrancar, decepar a orelha do servo do sumo sacerdote, mas que também dormia no lugar secreto na hora da oração? Eu quero te dizer que esse Pedro está aqui nessa noite. Não, você não é Jesus não, gente, pelo amor de Deus, é Pedro. Você já disse um amém achando que é Jesus. Calma, ele também está, mas eu falei Pedro, preste atenção na pregação. Pedro está aqui nessa noite. Aonde que esse Pedro está? Dá uma olhadinha para o lado, essa pessoa tão bonita do teu lado, dá uma olhadinha. Diga: fala, Pedrão. Por que Pedro está aqui nessa noite, debaixo dessa roupa bonita que tu colocou para vir no culto?
Porque de vez em quando nós temos algumas atitudes bem parecidas com a de Pedro. Sim ou não? Sim. De vez em quando a gente não quer afirmar, confessar, mas a gente nega Jesus. De vez em quando a gente diz: Senhor, se tu fizer, eu vou sobre a tua palavra. E quando ele manda você ir, você repara mais nas dificuldades e começa a dar passos para trás, dizendo: eu acho que o Senhor mentiu para mim. É ou não é? Então todos nós nessa noite tem um pouquinho de Pedro dentro de si mesmo. E eu quero falar com esse Pedro que está dentro de você. Mas a primeira boa notícia profética que eu tenho para te dar nessa noite é que, se tem um Pedro aí dentro de você, as mesmas transformações que Jesus fez na vida daquele Pedro, o apóstolo, estão disponíveis para acontecer na sua vida nessa noite. Amém. Se você assim acreditar. Amém. Ok? Então, esse Pedro, essas transformações que Jesus fez na vida de Pedro, começou com o amadurecimento da fé que esse discípulo, que esse chamado para caminhar com Jesus teve. A primeira fé que eu quero destacar é a fé no milagre. É a fé em quê? Milagre. Número 1 é a fé no milagre. Foi assim que começou o chamado de Pedro. Não precisa abrir, mas anota para você depois ter. Em Lucas 5, por exemplo, de 1 a 11, o que está acontecendo é que Jesus agora está chegando na praia para poder ensinar uma multidão. Jesus precisa pregar, precisa ensinar, e ele chega em Genezaré agora para poder pregar para a multidão, e como tinha muita gente na praia, ele olha para o mar e tinha alguns barcos, e ele escolhe o barco de Pedro para poder entrar. Ele pede: posso entrar no teu barco, Pedro? Pode? Pois não, Senhor. Jesus então entra no barco de Pedro, pede para afastar um pouquinho da praia, e Jesus começa a pregar para aquela multidão, e a ensinar, e a falar das suas maravilhas. Quando Jesus então termina de ensinar e de pregar para aquela multidão, ele olha para Pedro e diz assim: como é que foi a pesca essa noite, Pedro? Diz: Senhor, o mar não está para peixe não, foi péssimo, não pegamos nada. O que Jesus fala para Pedro? Lança a rede do outro lado. E Pedro dá uma resposta para Jesus: olha, Jesus, eu sou perito no que eu faço, sou pescador há muitos anos, eu não peguei nada, o mar não está para peixe, mas porque o Senhor me deu uma palavra, debaixo da tua palavra eu vou me movimentar. De repente Pedro teve um lampejo de fé. Pensa você, vindo de uma falência da empresa, vindo de um prejuízo terrível, alguém fala para você: tenta de novo, e você vai e tenta na manhã seguinte. Por que Pedro teve um lampejo de fé para acreditar no milagre? Porque ele acabara de passar pelo menos 1 ou 2 horas ouvindo Jesus pregar. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, Pedro não tirou fé de dentro dele. Jesus é que ensinou para Pedro como mover em milagres. Jesus disse assim: camarada, quando Jesus chegou na praia, será que ele já não sabia que Pedro estava na falência? Exemplo, já sabia, mas diz: Pedro, você está muito vazio de palavra. Primeiro eu vou entrar no teu barco, eu vou pregar, eu vou te encher de palavra, e você vai ter um lampejo de fé para eu fazer um milagre na tua vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes não é que você não tem fé para mover os cenários da tua vida, você não tem a palavra, ou comunhão suficiente com a palavra de Jesus, para que a palavra dele em mim vire a movimentação do milagre. Escute uma coisa, num outro cenário, quando Jesus chega num casamento, Caná da Galileia, acabou o vinho do casamento, lembra? O que Jesus manda fazer? Tragam aqui as medidas e encham de água. E a palavra do Senhor diz que a água é a água da palavra. O Espírito nos lava com a água da palavra. Jesus manda encher aqueles vasos que representam eu e você, vasos de barro que somos nós. Antes de experimentar o milagre, Jesus manda encher de água. Jesus pega a palavra, faz encher da palavra a nossa vida, e depois ele transforma o sobrenatural. Ele faz o que você não pode fazer. Então, número 1, se você quer viver milagres na tua vida, se você quer mover cenários difíceis na tua vida, veja como está hoje a tua comunhão com a palavra de Jesus.
Porque um cristão que não tem comunhão com a palavra, ele vai se enfraquecer, ele vai perder a sua fé. E a única maneira e forma que você tem de permanecer firme, de pé, em meio às guerras que nós enfrentamos na terra, é permanecendo firme na palavra do Senhor. Agora, a palavra não é somente as profecias que você ouve no ambiente profético, não é somente as pregações do YouTube que são bênçãos para a tua vida, mas é você abrir isso que chamamos de Bíblia, a palavra de Deus, e você ler, e você ter comunhão com a palavra, e você permitir que Jesus fale ao teu coração. Amém. Quando a gente começa a falar de cultos, né, da vitória, da bênção, da profecia, todo mundo dá glória a Deus. Quando a gente está num culto ensinando caráter e disciplina, a gente fica quietinho, já viu? Parece que está entranhado na natureza humana que a gente não gosta de ser disciplinado. Mas a gente não tem outro caminho a não ser comunhão com a palavra de Jesus. Quem entende isso? Então, ele tem um lampejo de fé, e ele agora tem fé para mudar o cenário dele. O que acontece quando ele lança a rede agora, debaixo da palavra de Jesus? A palavra do Senhor diz que quase que ele não consegue trazer para o barco. Porque agora começa a sobejar, ele começa a viver um milagre. E o chamado de Pedro, diferente do chamado de Levi, do qual falamos semana passada, foi um chamado que começou vendo o milagre. Levi não viu o milagre, ele atendeu o chamado simplesmente. Agora Pedro precisou ter uma intervenção divina para responder o chamado de Jesus. E está tudo bem, foi a forma que Jesus usou para falar com Pedro. Agora, por que Jesus usou essa forma de circunstância, de escassez? Porque talvez, se Pedro não tivesse uma noite tão terrível, ele não iria perceber que Jesus estava ali na manhã seguinte. Porque talvez ele estaria ocupado contando os peixes já longe dali. Agora, porque ele teve uma noite difícil, de frustração, abriu então um espaço para que Jesus se revelasse a ele, sim ou não? Acontece com grande parte de nós, antes de ter um encontro com Jesus, uma grande parte vem para a igreja, ou conhece a Jesus, por conta das noites difíceis que passou, por conta da perda de alguém, por conta de um milagre que estava precisando, de uma enfermidade que foi curada, uma porta que se abriu. Isso não é problema, mas a sua fé não pode ficar somente no milagre. Esse é o primeiro estágio, fé no milagre, ok? Agora, por que o Senhor usa tempos difíceis para poder romper milagres na nossa vida? Eu quero que você guarde isso, que circunstâncias são promoções para amadurecer a sua fé. Tempos difíceis, porta fechada, fundo do poço, noite mais escura, circunstâncias são promoções usadas por Deus para amadurecer a minha e a sua fé. Posso te provar isso? Primeiro, Êxodo capítulo 13, coloca na tela por favor, Êxodo 13 do 17 ao 18. Por que Jesus usa tempos difíceis para promover a nossa fé? Para que você não volte atrás. Êxodo 13, 17 e 18, olha o que está escrito. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado, ao se deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Verso 18, Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho que nome difícil, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Deus liberta o povo, Faraó solta o meu povo, deixa o meu povo ir. Você já conhece a história, acontece tudo aquilo lá do filme que você já viu do Moisés lá, libertando o povo do Egito. Agora, o povo saiu do Egito, tem um caminho curtinho, que rapidinho eles chegam aonde tem que chegar, mas de repente Deus diz assim, está rápido demais, eles vão se quebrar, está rápido demais, eles vão se perder, então eu vou fazer com que eles andem pelo caminho do deserto, para que, quando eles chegarem lá, rápido demais,
eles não venham se arrepender e sentir saudade do Egito. Sabe por que o processo está esticando você, está um pouco mais demorado, uma volta a mais no deserto talvez, para que o Senhor arranque de nós toda a mentalidade de escravo, para que na primeira batalha da nossa vida, a gente não negue o nome dele e não volte para o Egito. Tem coisas que poderiam ser mais rápidas na nossa vida, sim ou não? A empresa já poderia estar prosperando há muito tempo, a porta já poderia ter sido aberta há muito tempo, coisas difíceis poderiam não estar acontecendo nesse momento na tua vida, poderia ou não poderia? Mas por que está acontecendo? Porque o Senhor está no futuro, conhece o nosso coração. E como um bom pai, Ele sabe o que é melhor para nós. E sabe aquilo que vai nos fazer bem e aquilo que vai nos roubar da presença dEle. Então, quando demorar, não reclame contra o Senhor, mas agradeça porque Ele está livrando o teu coração de ir para o inferno. Amém? Amém. Número 2, por que o Senhor usa tempos difíceis? Para que você o conheça de verdade. Coloca por favor Jó 42:5. Você lembra da vida de Jó? Se você não participar vai ficar difícil. Você lembra da vida de Jó? O cara tinha tudo, tinha bois, camelos, tinha casa, tinha a esposa, os filhos, empregados, empresa, dinheiro. Um dos homens mais ricos da época era Jó. De repente, num dia só, o próprio Satanás vem requerer o que ele tinha. Sabe por que o diabo não tocou na mulher? Porque o Senhor deu uma ordem. Jó capítulo 1, Satanás veio requerer: posso tocar em Jó para ver se ele vai continuar te adorando? O que o Senhor disse? Tu pode tocar em tudo, mas só não toca nele. E homem e mulher é uma só. A promessa que o teu marido tem é tua promessa. A palavra que o teu marido tem é tua palavra. Então tá. Ok. Então você deve orar pelo teu marido, porque se o teu marido cai a casa inteira, querido. Dá um sorriso pro teu marido, se você está do lado dele, diga: eu te amo, meu bem. Então ele perde tudo, entra num estágio de provação, a noite mais terrível. Mas depois que passa tudo e o Senhor restaura a vida de Jó, olha o que ele fala: Senhor, por que eu passei isso tudo? Olha o que ele fala, Jó 42:5. De fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Ou seja, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas e agora? Contudo agora, os meus olhos te contemplaram. Eu tinha ouvido falar que o Senhor era o Deus que abençoava. Eu tinha ouvido falar que o Senhor era o Deus que restaurava casamento. Eu tinha ouvido falar que o Senhor era um Deus que fazia milagre, mas agora eu estou provando e vendo que o Senhor é. Então Deus usa tempos difíceis para poder fazer com que eu o conheça de verdade. Esse é o segundo ponto. Terceiro, porque você precisa receber isso. Por que o Senhor usa tempos difíceis? Para te entregar armas espirituais. Deixa eu provar isso para você agora na versão NVI, por favor, quem está aí dentro. 1 de Samuel, capítulo 13, 21 e 22. Deus usa tempos difíceis para me entregar armas espirituais. 1 de Samuel 13, 21 a 22 diz assim: o preço fixado para afiar os rasteiros e enxadas era de 8 gramas de prata. Pastor, o que é isso? Que doideira é essa? Calma. Era de 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Assim, no dia da batalha, olha o que acontecia no tempo de Saul, do rei Saul, o primeiro rei de Israel. No dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada. Você não sabia disso. O desenho que tu assistiu, a novela da Record, não te contou isso. Nenhum guerreiro, volta por favor, aí. Nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada, nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Para aqui. Quais eram as únicas duas pessoas do reino que tinham espada? O rei e o filho dele, época de Saul. Só que aí tinha alguém dentro da caverna adorando a Deus, que não era nem Saul
e que não era nem o filho dele, Jonatas, que estava já trabalhando para o rei tocando harpa, depois passou a trabalhar para o rei tocando harpa, mas antes, esse menino que estava adorando a Deus, ele precisava ser promovido, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quem era? Deus levanta Davi e usa um tempo difícil. Qual era o nome do tempo difícil de Davi? Golias. Estava afrontando aquela nação. Aí Golias, ninguém tinha espada, só que Davi tinha uma palavra. Davi pega qualquer coisa que ele viu pela frente, 5 pedras. Já disse aqui que se ele tivesse tacado uma havaiana, o gigante ia cair de qualquer jeito, porque o que derrubou o gigante não foi a habilidade de Davi, mas foi a aliança que ele tinha com seu Deus. Então ele passa a mão em 5 pedras lisas, o apostólico, o profético, o mestre, o pastoral, o evangelista. Ele coloca na funda pastoral, ele gira aquela funda e ele derruba aquele gigante, mas o gigante não morre pela pedra de Golias. O gigante fica tonto e cai. O que mata Golias? A espada que Deus enviou através da provação, chamado Golias. Deus usa a própria guerra para trazer para você armas sobrenaturais para a tua vida. Deus usa o próprio tempo difícil para amadurecer a tua fé e te ajudar a vencer gigantes dos quais você jamais venceria se você não tivesse confiado nele nos tempos difíceis. Você entende isso? Davi então corre para Golias, porque eram eles que faziam espadas. Arranca da espada de Golias e arranca a cabeça e vence o gigante com a própria arma. Como que Deus enviou a arma para Davi? Através do próprio gigante. Quando vier um gigante para você, e sempre aqui no culto eu digo, se o Senhor está falando e te alertando, meu querido, é para você se preparar. Domingo à noite você vem para cá ser discipulado. Ah, mas isso não é discipulado. Isso aqui é discipulado. Discipulado é aprender a palavra. Então você aprende a palavra com alguém que está aprendendo também, a como pastorear a tua casa, a como pastorear a tua família, para de segunda a sábado você colocar em prática. Você não veio para um culto maneiro. Você veio ser abastecido, instruído, desafiado, afiado no teu caráter. Por quê? Porque amanhã, 8 da manhã, você já precisa vencer guerras. Então anote, receba o máximo que você puder. Amém? Ok? Então, para trazer armas espirituais. Então você não pode achar que há um fim nos momentos difíceis da tua vida. Você não pode achar que porque Deus está usando um tempo difícil para falar ao teu coração, que Ele desistiu de você e que não tem mais o que ser feito. Aleluia? Agora, segundo ponto, ou antes do segundo ponto, Pedro vive uma fé no milagre. Primeiro ele viu o milagre, ele começa a experimentar a fé no milagre, mas agora ele larga para trás os barcos, ele diz: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Ele corre para os pés de Jesus e diz: Senhor, se afasta, eu sou pecador. Eu imagino Jesus dizendo para ele, segurando pela mão, colocando de pé, dizendo: Pedro, não temas, porque eu farei de você pescador de homens. Antes tu pescava peixe vivo que morria, agora tu vai pescar homem morto que vai viver para a glória do meu nome. Não temas, Pedro, eu te farei pescador de homens. É só você confiar no meu chamado, na minha palavra. Aí Pedro então começa a seguir a Jesus, a ver os milagres de Jesus, e agora Pedro é um apóstolo do Senhor. E ele vai viver o segundo estágio do seu chamamento, a fé na missão. Esse é o segundo estágio que eu quero que você entenda e receba, é a nossa fé na missão que Jesus tem para nós. Quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, depois de já ter pregado e feito alguns milagres, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Os discípulos estão reunidos com ele. Ele diz assim: quem dizes os homens que eu sou? Aí eles começam a responder. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, que tu és um dos profetas, Jeremias, Samuel, alguém assim do tipo. Aí Jesus, ouvindo aquilo, faz uma pergunta para eles: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Parte dos discípulos ficaram mudos, não tinham o que falar. Mas o que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O que Jesus fala para Pedro de imediato? E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus,
O que você desligar na terra, será desligado nos céus. Fé na nossa missão. Por quê? Porque agora Pedro, caminhando com Jesus, outrora com fé só nos milagres, agora ele começa a entender quem ele é para Cristo e quem Cristo é para ele. Ele começa a ter fé agora no chamamento, no propósito de vida. Ele foi atraído por um milagre, mas ele agora não vive de campanha em campanha. Ele não vem da campanha do sal grosso, da campanha da rosa ungida somente. Ele parou de buscar Jesus só para ser próspero. Agora ele vem por quê? Porque Jesus está atraindo ele para um propósito de vida. Tu és Pedro. Eu conto com você para uma grande obra. E Pedro começa a ter fé. O que Jesus pode fazer através de mim? Ele começa a querer ser usado por Deus, a experimentar Deus na pele, de segunda a segunda. Assim como nós que estamos aqui, não para perder tempo, mas porque nós queremos conhecer o Senhor. Só que, olha o que Jesus fala para Pedro. Eu te digo que tu és Petrus, tu és Pedro. O nome de Pedro significa pedra. Há um trocadilho: e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Você é pedra e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Algumas pessoas acham que essa afirmação de Jesus foi para dizer de que Pedro, ele seria o fundador da igreja, que ele seria, sobre ele a igreja estaria fundada, que onde estiver Pedro está a igreja. Algumas afirmações têm até os dias de hoje, igrejas gigantescas, que afirmam onde está Pedro, está a igreja, porque Pedro que fundou, que é o fundamento da igreja, mas o fundamento da igreja nunca foi Pedro. Quando Jesus diz, tu és Petrus, e no grego diz assim, tu é um fragmento de rocha, esse é o significado do nome dele, tu és um fragmento de rocha, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus não falou essa rocha, Jesus falou esta rocha. Se Jesus falasse essa rocha, eu coloco a minha Bíblia, e Jesus se afasta e diz sobre essa rocha, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mas Jesus fala sobre esta rocha, Cristo Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, enquanto você entender que o fundamento da tua vida e de tudo que você faz sou eu, tudo começa e tudo termina em mim, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Quando você entender que em vão adianta você levantar cedo, você dormir tarde, se eu não edificar a casa, se eu não guardar a cidade, em vão você vai trabalhar. Em outras palavras, Jesus está ensinando Pedro a depender dele. Eu estou revelando o teu propósito, mas a origem e o fim de todas as coisas está em mim. Eu sou o fundamento da tua fé. Eu sou o fundamento do teu propósito. Eu sou o fundamento da tua casa. Então, se algumas coisas estão saindo fora de ordem, eu preciso voltar para o fundamento que é Cristo. Aleluia. Aleluia. E Cristo é reconciliação, recomeço, perdão, continuidade. Aleluia. Aleluia. Jesus está revelando para ele que Deus guarda a sua palavra, e quem estiver na sua palavra será guardado por Deus. Pedro, enquanto você estiver na palavra que eu estou te dando hoje, na missão que eu estou revelando para você, você será guardado por Deus. Alguns de nós têm essa necessidade, queridos, de voltar a viver o propósito que o Senhor estabeleceu para nós, de viver a palavra que Ele entregou para cada um de nós, porque no seu chamado, na sua palavra, no seu propósito de vida, você é guardado no Senhor. Agora, longe do que Deus tem para você, você é uma presa fácil para o inimigo da nossa alma. Agora, Jesus revela para Pedro sua missão, o seu propósito. Tu és um fragmento de rocha, você saiu de mim, mas eu sou o fundamento da tua fé, eu sou o fundamento da tua missão. Jesus revela para ele, foi o primeiro a ter essa revelação de Cristo. Mas mesmo a gente já tendo fé no milagre e fé na nossa missão, sabendo muitas vezes qual é o nosso propósito, muitas vezes nós falhamos, sim ou não? Sim. Nós erramos, sim ou não? Sim.
assim como Pedro. Pedro acaba de dar uma afirmativa dessa, ele acaba de falar assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: você é Pedro, cara, as portas do inferno não vão prevalecer enquanto eu estiver como fundamento. Passado um pouquinho, Jesus começa a juntar os discípulos e falar assim: convém que eu morra, que eu vá para Jerusalém, que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Sabe o que acontece? O mesmo Pedro que teve uma revelação da missão, agora chama Jesus num canto, diz assim: Senhor, vai não, tenha compaixão de si mesmo. Qual foi a resposta que Jesus dá para Pedro? Arreda Satanás. Imagina, tu é discípulo de Cristo, tu só está preocupado com Ele. Senhor, tem misericórdia de ti. Ele diz: diabo, arreda. Tu é uma pedra de tropeço para mim. Outra, terceira vez aparece a palavra pedra. Agora preste atenção, Jesus não foi grosseiro com Pedro. Jesus não disse que Pedro estava endemoniado. Jesus não disse que ele estava sendo usado pelo diabo. Jesus estava livrando Pedro de um ataque espiritual na mente dele. O que estava acontecendo é que Pedro estava sendo influenciado na mente por um ataque espiritual. Por isso que Jesus não disse: arreda daqui, Pedro. Jesus disse: arreda Satanás. Satanás arreda, Pedro fica, porque Pedro era discípulo. E no discípulo eu continuo investindo, mas Satanás eu repreendo, eu livro o discípulo do ataque. Porque se eu falo arreda Pedro, aí fica Satanás. Quem precisa recuar é o próprio Satanás e não Pedro. Ou seja, apesar das nossas inúmeras falhas, Jesus continua investindo na nossa vida. Apesar dos nossos inúmeros ataques que sofremos e às vezes fragilidades da nossa fé, Jesus continua investindo no nosso coração. Jesus afasta sim o inimigo que está causando a tormenta, a confusão, o ataque. Mas ele diz: quanto a você, tu é meu discípulo, continua comigo. Continua na minha presença, porque é na minha presença que você vai ser aperfeiçoado. É aí que algumas pessoas se perdem na igreja, porque acham que porque estão enfrentando mais uma falha, ou porque erraram de novo na mesma área, não são dignas de vir a um culto como esse, não são dignas de serem frequentadores de igreja. E querido, o plano não é que você seja frequentador de igreja, é que você seja a igreja. Mas entenda, você está num processo e você vai falhar, e você vai cair, e você vai pecar. Mas o que Jesus vai fazer com você? Ele vai repreender o inimigo, mas quanto a você, ele jamais vai desistir de investir na tua vida, no teu coração e na fé que você tem depositado nele. Amém? Olha, por exemplo, quando Pedro agora, Jesus está em alto mar, eles estão vivendo uma tempestade. Lembra dessa situação? Jesus disse assim: ó, vão na frente, que daqui a pouco eu chego lá do outro lado também. Os discípulos acharam que estava tudo normal, eles entram no barco, só que de repente começa uma ventania de tudo quanto é lado, o mar começa a ficar revolto, tempestade se levanta. E sabe o que eles falaram? Na verdade, o que eles cantaram para o Senhor? Eles cantaram e falaram assim: mestre, o senhor não está vendo que o vento está balançando o nosso barco? Você não sabe que o vento está arrancando pedaços, Senhor? Eles fazem essa oração, ministra para nós. Eles fazem essa oração do coração deles, ali no meio da tempestade. Imagina agora Pedro, os discípulos, orando para o Senhor, cantando para o Senhor. O vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre. Se coloca na situação. Faça para você essa oração. Faça para você. Feche os teus olhos, ore agora. Sim, Senhor. Na pele
fortalecido na tua fé nessa noite. Obrigado por acreditar em nós. Sim, Senhor. De repente Jesus aparece, alto mar, meio da tempestade, barco arrancando pedaço. De repente eles avistam o cabeludo de Nazaré lá no meio do mar. E um dos discípulos, chamado Pedro, tem mais fé do que os outros. Eles começam a questionar: quem é aquele homem? É o Senhor, é Jesus. Pedro grita: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. O que Jesus fala? Vem, sou eu. Pedro vai. Agora, Pedro começa a andar, ele começa a prestar mais atenção em determinado momento, mais nas circunstâncias do que naquele que deu a palavra. É normal. Você é ser humano, eu também. Acontece. Quem nunca acordou num dia achando que fosse o último? Que a vida ia acabar? Que não ia ter mais solução? Só que o que me chama a atenção não é que Pedro afunda, porque ele afunda. Essa imagem aqui que nós estamos vendo, Pedro está aqui embaixo, Jesus está ali, quem está aqui desse lado está tudo afundando. Mas é que Pedro, ele grita por socorro quando ele está afundando. O que me chama a atenção é que a Bíblia não diz que Jesus sai correndo até Pedro. Ele não sai. Jesus não anda depressa. Jesus Jesus não fica desesperado. Jesus só estende a sua. Isso eu aprendo. Onde estava Jesus no momento da queda de Pedro? Onde estava Jesus no momento de fraqueza de Pedro? Do lado dele. Jesus só estendeu a mão e disse: eu nunca abandonei você, eu nunca deixei você, eu nunca fui embora da tua vida, eu nunca saí da tua casa, eu nunca saí do teu casamento, eu nunca saí da tua empresa, eu nunca saí da tua saúde, eu nunca deixei, desamparei você, eu estou do teu lado. Mas Senhor, o Senhor não sabe o que eu fiz, o que eu aprontei, o que eu errei, o que eu pequei, o quanto eu sou transgressor. Eu sei, mas a minha graça te basta. Enquanto você clamar a mim por socorro, por misericórdia, por perdão, eu estou na sua vida. O preço não foi barato, querido. Não foi o sangue de um anjo, foi o sangue do próprio Filho de Deus. E ainda que poderá, por exemplo, uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta? Pergunta o profeta. Aí o Senhor afirma e diz assim na boca do profeta: ainda que essa mãe se esqueça desse filho, eu jamais me esquecerei de ti, porque eu tenho teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Existe graça, querido. Isso é evangelho. É pegar o filho que foi embora de casa, trazer ele de volta para a mesa. Isso é evangelho. Aleluia. Agora, essa era a fé que Pedro tinha na missão. Ele aprendeu que apesar dos deslizes, Jesus não desiste de nós. Mas depois ele vai para um upgrade agora. A fé dele transiciona. Terceiro ponto: fé na experiência. Agora ele não tem somente o milagre, a missão, mas agora ele quer experiência com Deus. Agora eu quero ter experiência. E acontece o seguinte, que depois de uns dias, Jesus sobe a um monte para orar, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Acontece a transfiguração de Jesus, e Pedro tem 4 tipos de experiência num único dia. Imagina você está subindo um monte para orar, de repente Jesus aparece todo transfigurado, glorificado na tua frente. E não somente isso, mas aparece do lado de Jesus assim, flutuando Moisés e Elias. Você tem uma visão espiritual. Conversando sobre o quê? Sobre o que Jesus tinha acabado de falar com os discípulos, que ele estava indo morrer em Jerusalém. A conversa que a lei e os profetas estavam tendo a respeito do plano perfeito, a saber, a vitória da cruz de Cristo. Meu Deus, que conversa é essa? Pedro está tendo aquela experiência, está vendo os dois ali. Não somente isso, agora ele vê uma nuvem resplandecente que cobre os 3. Imagina você tendo essa visão tudo num momento só.
E não somente isso, no meio da nuvem vem uma voz, a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho, a quem eu muito amo, a ele dai ouvidos. Pedro tem essa fé na experiência, ele começa a ter experiência com Deus, mas os capítulos seguintes dizem que nem Pedro e nem os outros entenderam nada. Eles descem do monte, os discípulos mal conseguiram expulsar um demônio de um menino, lembra disso? Senhor, os teus discípulos não conseguiram curar o meu filho. Teve experiência, estava no monte, teve visão, mas ainda não entendiam o motivo real da missão de Cristo. Isso eu aprendo, que a nossa fé, pautada em experiências, ela é rasa. Porque o dia que eu tenho experiência, eu acredito que Deus está. O dia que eu não sinto ou não tenho experiência, eu acho que Ele foi embora. E a fé ela não sente, a fé ela sabe. A fé ela não sente que Deus está, ela sabe que Deus está aqui, porque Ele disse que onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente naquele lugar. Mesmo que eu não sinta um arrepio, mesmo que eu não caia debaixo da unção, mesmo que eu não dê uma rajada de língua estranha, eu sei que Ele está, por causa da sua palavra. A fé sabe que é. Agora, experiências é importante. Eu amo experiências com Deus. Eu amo experiências com o Espírito Santo. Elas são importantes, mas ela não é o Evangelho. Milagres e experiências são importantes para o Evangelho, mas não é o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? Coloca por favor Marcos capítulo 1 na tela. Marcos capítulo 1, eu vou ler o verso 1 e o verso 4. Olha o que está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o princípio do Evangelho, verso 4. E assim foi que chegou João Batista, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Princípio do Evangelho não é você sentir. Princípio do Evangelho é você se arrepender da tua vida sem vergonha. Princípio do Evangelho não é você saber que Deus pode fazer milagre, porque você já sabe que Ele pode. Mas o princípio do Evangelho é mudar o teu caráter, a tua conduta, a tua forma de ser. O maior milagre que você pode experimentar do Senhor não é Ele pagar as tuas contas hoje. Isso é bom. Quem dera fosse hoje, amanhã, que as tuas contas sejam quitadas. Mas o maior milagre que você pode dizer é: eu era ruim, eu era um cara brabo, eu era perseguidor do Evangelho, eu era um cara difícil de lidar, esse careca aqui. Eu era um cara difícil, terrível, não tacava pedra em crente porque eu tinha pena da pedra. Olha, chorando a pregação inteira. O maior milagre que tu pode dizer é esse: eu estava indo a passos largos para o inferno, mas um dia eu encontrei com a graça, com a pessoa de Jesus. A minha vida mudou, eu estou indo para a glória, eu estou salvo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, meu querido, esse é o princípio do Evangelho, transformação de vida. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Seja dignificado pelo teu trabalho, para que você tenha como ajudar quem está passando necessidade. Aquele que era estressado, estourado, busque o fruto do Espírito Santo, seja paciente. Porque senão o Evangelho não está sendo o Evangelho eficaz na nossa vida. A gente está esquentando cadeira da igreja. A gente precisa viver transformação. Aleluia. Esse é o Evangelho. Agora só, fé nas experiências. Isso não foi o suficiente para marcar Pedro. Não foi o suficiente, mas agora eu estou caminhando para o fim. Porque Lucas 9:45 e diante, eles não entenderam nada. Jesus agora, ele começa a preparar a última ceia. Ele junta os discípulos, inclusive o traidor estava lá. Ele ceia com os discípulos, ele começa a instruir os seus, e Pedro está no meio. Ele diz: agora eu quero lavar os pés de vocês, porque eu quero dar um ensinamento, porque aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Aí Pedro se adianta e diz: tu não vai lavar meu pé. Ele diz: Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Exagerado, sanguíneo. Ele diz: então me dá um banho, lava a cabeça, lava o sovaco, lava tudo, joga água em mim. Ele diz: Pedro, você não precisa tomar outro banho, porque você já foi regenerado pelo Espírito. Você só precisa lavar os pés agora da caminhada terrena. Isso é sinal de que tu tem parte comigo. Qual é o sinal que tu tem parte comigo? Não é que você nunca vai se sujar,
mas é que você nunca vai desistir de se lavar e se santificar. A gente se suja de vez em quando, irmão, faz besteira, fala o que não deve, pensa o que não deve, machuca pessoas, mas o que diz que eu tenho aliança com Jesus é que eu não desisti de ser transformado. Errar é humano, consertar o erro também, viu? Vai lá e pede perdão, queima o orgulho, arruma a situação, seja cristão, seguidor de Cristo. Aleluia. Pedro então Jesus lava o pé de Pedro, dos discípulos, e aí depois ele começa com um papo meio estranho. Pedro, sabe que o diabo veio requerer você, para peneirar você, mas eu intercedi o Pai, para que quando tu passar por essa próxima prova que tu vai passar, tu consiga fortalecer os teus irmãos, porque tu vai passar por uma prova. Eu te digo que hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. O que Pedro diz? Abusado? Jamais. Jamais eu vou fazer isso. Querido, quem que de nós, no auge assim da caminhada, no início, já falou para o Senhor, eu nunca vou fazer isso? Ou então viu alguém errar, cometer algum deslize e disse, eu nunca, na minha casa, nunca vou cometer esse mesmo erro, ou orgulho falando. E aí talvez o tempo passou e hoje você está lidando com o eu nunca que você falou, com o jamais que você falou no auge do teu orgulho. Jesus disse, Pedro, tu vai me negar 3 vezes, cara. Ele diz, eu não vou, jamais. Jesus encerra a Santa Ceia então, e ele vai para o Getsemane, e leva consigo os 3 ali mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele diz, fica aqui, que eu vou para o meio do jardim orar um pouco mais, vocês me sustentem em oração, intercedam por mim, meus amigos, fica aqui. Jesus vai. O que acontece? Jesus vai e volta 3 vezes, nas 3 vezes ele encontra os 3 dormindo. Jesus vai e volta, por que vocês estão dormindo, cara? Me ajuda, ora por mim. Jesus volta outra vez, segunda vez, por que vocês estão dormindo? Ele volta, acorda, me ajuda em oração, eu estou angustiado, eu preciso que vocês me ajudem. O Filho do Homem pediu ajuda, irmão. O Filho de Deus pediu ajuda, porque a coisa mais poderosa que você vai poder falar e demonstrar que você é de fato um homem de Deus é aprender a pedir ajuda. É aprender a pedir ajuda nos momentos em que você está pressionado, angustiado. Fala, peça ajuda, porque o que o diabo vai fazer é que você se destrua sozinho, isolado. Jesus agora volta para o jardim, ele não começa só a derramar lágrimas, mas ele derrama agora sangue. A palavra diz que ele está suando gotas de sangue. Por que foi necessário? Terrível angústia estava sobre ele, mas ele estava derramando sangue no jardim. O homem, o primeiro Adão, caiu no jardim, agora o segundo Adão está vencendo no jardim, ele está remindo o jardim, aonde o homem caiu. Mas ele faz uma oração, Pai, se o Senhor puder, passa de mim esse... Que bendito cálice é esse que angustiou Jesus até suar sangue? Será que foi o cálice de ver todos os seus amigos ir embora? Será que foi o cálice de ver todos os seus discípulos irem embora, abandonar ele no momento da aflição? Será que foi o cálice de ver um dos seus que comeu com ele na mesa ser um traidor do ministério agora? Será que foi o cálice de viver dores que o homem quase não aguenta suportar, tanto na alma quanto no corpo? Que cálice é esse? Com certeza não é nenhum desses. O cálice que Jesus está falando agora, Pai, se tu puder, passa de mim esse cálice, é o cálice da santa ira de Deus que estava para cair sobre a cabeça dele, onde ele iria receber todo o peso da ira do meu e do seu pecado de uma vez só na cruz, onde ele iria receber aquele que era santo, agora iria se fazer pecado, esmiuçado. Ele sabia que o Pai o iria deixá-lo na cruz, ele iria receber o pecado de toda a humanidade, o seu pecado, a sua transgressão ele recebeu. E disse, Senhor, se o Senhor puder, passa de mim a tua ira, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus volta a 3ª vez e os 3 estão dormindo. Jesus disse, vocês não conseguiram orar comigo nem 1 hora, vocês não conseguiram me ajudar nem por 1 hora, basta, agora vem aí o filho da perdição.
Num dado momento chega ali Judas, trazendo os fariseus, os soldados, e você já sabe o que aconteceu. Eles começam a querer prender Jesus, só que o que Pedro faz agora? Quando vê os soldados chegando, Pedro arranca da espada e acerta a orelha de Malco, do servo do sumo sacerdote, arranca a orelha dele. Jesus diz, Pedro, eu não estou entendendo você. Você agora quer fazer na força do braço o que eu acabei de pedir para você fazer intercedendo, cara. Você quer resolver aqui fora o que está uma bagunça dentro de você? Pedro, não é arrancando da espada, é indo para cima. É indo para o lugar de oração e colocando a tua mente, a tua alma, o teu coração, o teu espírito em submissão na minha presença. Porque às vezes a gente é assim, irmão. Pedro não tem tempo para orar, para buscar a Deus, para colocar a alma em ordem, e sai dando murro em ponta de faca, socando iceberg, dizendo por que a minha vida está assim, tentando resolver as coisas na força do braço, tentando arrancar da espada, como se o Senhor precisasse de ajuda para resolver os nossos problemas. Jesus só precisa de uma coisa, que você volte para o lugar de depender dele. Jesus só precisa que você volte para o lugar de oração que você deixou, de acordar mais cedo, de buscar o Senhor, de fazer devocional, de acordar feliz e dizer, Senhor, obrigado porque eu estou vivo, obrigado por essa noite, de dizer, bom dia Espírito Santo, eu quero viver com o Senhor hoje, de abrir o provérbio do dia, o salmo, a escolha, de ler de Mateus em diante, o Antigo Testamento, de estudar a Bíblia, de ir para o trabalho e colocar um louvor no carro e ir chorando e cantando e adorando, de acordar, botar o relógio para despertar 3 da manhã só para dizer, Jesus, eu te amo, viu? Jesus só precisa que você volte a um lugar e pare de dar murro em ponta de faca, porque tem duas opções. Jesus não vai desistir de nós, nem de você, nem de mim. Só que às vezes ele usa o exemplo do bombeiro, já viu? Como o corpo de bombeiro faz, o salva-vidas faz na praia quando tem alguém se afogando. Tem duas opções quando alguém está se afogando em alto mar e o salva-vidas corre para poder ajudar. Se a pessoa obedecer o seu comando, é só a pessoa parar de se movimentar e deixar que o salva-vidas leva. Porque se a pessoa continuar no desespero se debatendo, vai afogar a pessoa e o salva-vidas, sim ou não? Então quais são as duas opções que o salva-vidas usa? Número 1, deixa a pessoa cansar. Porque quando ela cansar de fazer força no próprio braço, ela cansou e eu levo para o lugar que ela não deveria ter saído. Agora qual é a segunda opção? Se ela não cansar, eu dou um murro na cara dela e desmaio ela, para que ela não morra. É um murro ungido que você leva de vez em quando, para que você não, para que o Senhor te leve para um lugar que você não deveria ter saído. Quem está entendendo isso? Aí ele diz, Pedro, guarda a tua espada, cara, para de resolver na força do braço, volta. Jesus é preso, todo mundo mete o pé, vai embora, foge. Jesus agora está no pátio, na casa do sumo sacerdote, e no meio do pátio lá, olhando de longe para ninguém perceber, estava quem lá? Pedro. No meio do pátio tem um braseiro, guarde essa palavra. E Pedro está ali onde estava aquele braseiro, a serva, os servos começam a passar e indagar, você não estava com ele? Não, eu não estava, uma vez. Você não é seguidor? Não, eu não estava, segunda vez. Você não é aquele apóstolo? Não, não sou eu não, mulher, cala essa boca. Pedro nega e de repente o galo canta. Passa Jesus, olha nos olhos de Pedro e o remorso bate. E Pedro se lembra das palavras da última ceia. Jesus agora é levado para ser crucificado, chicoteado, espancado, cuspido, via dolorosa, preso no madeiro, pendurado no madeiro no Gólgota. Jesus está crucificado, Jesus morre. Só que agora no terceiro dia começa o papo de que ele ressuscitou. Só que quando Pedro vai para Galileia, ele não encontra Jesus. Jesus não aparece de imediato. Então Pedro ele começa agora a ter fé no quinto ponto. Sabe qual? É um estágio que vem depois do milagre, que vem depois da fé na missão, depois da fé da experiência. Agora Pedro está tendo fé na desilusão. Porque ele diz, tudo
começou com milagre, estava lindo, tu provia o pão. Eu pensava que queria comer Coca-Cola com pão e mortadela, o Senhor trazia. Ô glória! De repente o Senhor diz que não, a minha vida não vai ser assim, eu te faço um chamado. Tu vai ser pregador da minha palavra, eu descubro quem eu sou. E de repente eu começo a ter experiências com o Senhor na igreja, na rua, no trabalho, eu começo a ser canal do teu amor, mas de repente parece que tudo aquilo que eu acreditava ruiu. Parece que tudo aquilo que eu acreditava acabou, por conta dos problemas, das crises, dos bastidores, das feridas, do que fizeram contra mim. Agora Pedro, a situação de Pedro qual era? O Senhor dele tinha sido retirado dele, morreu. Pedro não estava conseguindo acreditar que Jesus ia ressuscitar. Aí o que Pedro fala? Eu vou voltar a? Foi o texto que nós lemos no início. João 21, Pedro está com fé na desilusão. Nada vai dar certo daqui para frente. Eu vou voltar a pescar. E os outros dizem para ele assim: a gente também vai contigo, afinal de contas tu é o líder. E se o líder vai, todo mundo vai atrás. Se o pai de família desiste, a família também está indo atrás. Se a mulher desiste, a família também começa a ruir. Você não pode desistir da tua missão, porque não é só a seu respeito, é quem está sob a tua guarda. Você não pode desistir da tua missão, não é só por você não. É porque tem gente que está dependendo da tua fé. Tem gente que está olhando para você para que você não desista. Aí Pedro diz: eu vou voltar a pescar. Todo mundo volta com ele. Passa a noite inteira e o cenário se repete. Eles não pegam. Lá no início do chamado de Pedro, ele vive aquele cenário de novo. 3 anos atrás, ele está vivendo agora na praia. Só que de repente, não pegamos nada. Angústia naquele barco, sem a presença do Senhor. De repente eles olham para a praia e vê e percebem que havia alguém andando na praia. Tinha um outro homem que estava lá na praia. Agora, imagina a cabeça dos discípulos. Eles não creram, voltaram a pescar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Com certeza Pedro estava pensando assim: o dia que eu morrer, que eu chegar no céu, porque Jesus não está aqui, ele vai me esculhambar, porque eu neguei ele. O último olhar que ele teve para mim foi o olhar de quem negou ele 3 vezes. Ele vai me esculhambar. É isso que a gente pensa, né? A gente erra, o Senhor vai me esculhambar, não tem mais chance para mim. Só que o cabeludo de Nazaré está na praia. E o texto que lemos diz que o Senhor grita para os discípulos que estão lá no barco. E o que o Senhor grita para eles? Covardes! Foi isso? Bando de arregão! Foi isso? O que Jesus grita da praia para eles? Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Pelo amor de Deus, até eu viro pentecostal o negócio dele. Jesus não chama os caras de covarde. Jesus não olha para Pedro segundo o erro que ele cometeu, segundo a fé fragilizada. Jesus olha para Pedro e diz: meu filho, você está com fome, cara, você tem que comer? Ele diz: não, Senhor, a gente não tem o que comer, a gente trabalhou a noite inteira e não tem nada. Ele diz: por que você não joga a rede do outro lado? Porque sabe como Jesus faz para reativar a nossa fé fragilizada? Ele começa a lembrar para você o que ele falou para você no início e você esqueceu. Você esqueceu que tu era filho amado. Você esqueceu que tu era filha amada. Você esqueceu que eu provi para você no passado. É agora que eu vou te abandonar? Lógico que não. Jesus diz: lança a rede do outro lado. Quando ele joga a rede do outro lado e não consegue puxar, João percebeu as escamas caindo e falou: Pedro, é o Senhor. Pedro estava pescando pelado, irmão. É sério, a palavra diz que ele pega a túnica e se cinge rápido porque ele estava pescando pelado. Ele sai correndo, ele pula do barco, ele não quer saber mais de barco, de milagre, de provisão. Ele vai correndo até a praia. E quando Pedro chega na praia, ali que vem o choque. O que ele encontra na praia? Quando ele bate o olho, o texto diz: havia um braseiro. Jesus remonta a cena do crime.
No lugar onde Pedro traiu o Senhor, havia um braseiro. E houve 3 faltas. Agora Jesus está levando Pedro de novo para esse ambiente, para consertar essas 3 faltas. Por que Pedro chega na praia e tem um braseiro? Porque Jesus está dizendo para ele agora: olha, na geografia que você caiu, é na geografia que eu vou usar você. Na geografia que você falhou, no erro que você cometeu, no pecado que você cometeu, eu tenho sangue, eu tenho graça para restaurar a tua vida, a tua fé, a tua caminhada. Jesus remonta aquela cena, ele já vê que tem um braseiro, peixe sobre brasa. Só aparece a palavra braseiro 2 vezes no Novo Testamento, sabe aonde? A primeira no lugar onde Pedro negou Jesus, e a segunda onde Pedro foi restaurado por Jesus. Só nesses 2 lugares aparece essa palavra. Eles ficam maravilhados com aqueles peixes, 153 grandes peixes. Só que Jesus, num dado momento, chama Pedro para conversar. Diz: Pedro, vem cá, deixa eu restaurar você por completo. Vamos andar aqui um pouquinho, deixa eu te fazer algumas perguntas. E Pedro vai com ele. Pedro começa a viver agora a fé na restauração. Agora Jesus, ele começa o processo de gerar gerar em Pedro não mais a fé em coisas, mas a fé na presença dele, em quem ele é. Agora Jesus faz para Pedro 3 perguntas. Eu sei que você sabe que perguntas são essas. Ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro essa pergunta? Porque Pedro negou 3 vezes. Jesus tinha 3 buracos para tampar. É como se fosse: Pedro negou Jesus uma vez, abriu um espaço, um rombo na alma dele. A segunda vez, mais um rombo. A terceira vez, mais um espaço. Jesus está vindo agora pavimentando, sarando, curando aquilo que o próprio Pedro causou. Então Jesus pergunta para ele assim: você me ama? Pedro responde: o Senhor sabe que eu só gosto do Senhor. No original está acontecendo isso. Jesus está perguntando: Pedro, você me ágape? Você me ama com amor sacrificial a ponto de dar a vida por mim? Jesus responde, Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filos, tu sabes que eu gosto do Senhor. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ágape? Você tem amor do Pai para se entregar por mim? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu só gosto de você. Só que o que você às vezes não sabe é que na terceira vez Jesus muda a palavra. Agora Jesus não usa ágape. Agora Jesus diz assim: Pedro, você pelo menos gosta de mim? O semblante cai, as escamas dos olhos caem. Diz: Senhor, tu sabes que eu, por mim mesmo, eu já tentei dar a vida para o Senhor, mas eu não consigo. Jesus diz: agora você está entendendo. Agora eu estou restaurando você. Agora eu estou tirando você da força do teu braço. Porque eu não preciso que você faça coisas para mim. Eu não te chamo pelo teu serviço. Eu te chamo pelo teu coração. Agora o que está acontecendo é o seguinte. Jesus, eu disse que estava pavimentando os buracos da alma, certo? Pedro negou 3 vezes, estava 3-0. Aí Jesus chega e faz a primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. 3-1. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. 3-2. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. 3-3. Jesus já tinha igualado, já tinha tampado os buracos. Mas a obra que Jesus faz na nossa vida não é igualar ao tempo de pecado ou de queda que nós vivemos. É superabundância. É onde ele diz: aonde abundou o pecado, agora superabundou a graça. É por isso que tem a 4ª afirmação de Cristo, que você não se atentou. Ele faz 3 perguntas e uma afirmação para superar toda a vida de pecado que Pedro viveu. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu não consigo. Jesus diz: então siga-me. Então segue-me.
porque a partir de agora eu restauro o teu ministério, a tua fé, eu te faço um chamado poderoso, 4-3, ele superabunda a graça dele sobre a vida de Pedro. Só que eu quero terminar da melhor forma. Pedro já estava restaurado, Pedro agora está tendo fé na presença, não em coisas, não em experiências, não em milagres, não no ministério, não na missão. Pedro já está tendo fé na presença de quem Jesus realmente é. Só que olha como então Jesus termina, ele faz a cura completa. Sabe como? Jesus conta para Pedro como Pedro iria morrer. Porque Pedro indaga: Senhor, tá, obrigado pela tua cura, eu estou bem melhor agora, estou aliviado. E ele indaga: mas e este discípulo que o Senhor ama? Falando de João, eu acho que Pedro tem uma inveja de João. E esse discípulo? Jesus diz: Pedro, se eu quiser que ele viva para sempre, isso é coisa minha com ele, Pedro, mas eu tenho uma porção para você. Pedro, lembra que lá no começo do ministério você disse que você iria dar a vida por mim? Lembra que lá no começo do ministério teve até uma discussão com os teus amigos de quem iria se assentar no meu trono? E eles falaram: eu vou. Lembra que você estava todo ousado, Pedro? Então, agora eu vou te capacitar para viver essas afirmativas. Por quê? Você vai beber no meu cálice, você vai ser crucificado também, Pedro. Você vai morrer por amor do meu nome. Agora imagina comigo agora, se você descobrisse o motivo da sua morte hoje. Imagina se tu pudesse viver uma premonição. Eu sei como vai ser. Como foi a cabeça de Pedro a partir dessa informação, sabendo o motivo, a causa, como ele iria morrer? Ele estava pregando e lembrando: mas será que vai ser hoje ou daqui a pouco? Ele estava lá pregando para as 3.000 almas em Atos dos Apóstolos, mas será que ele não pensou? Mas Jesus disse que eu vou morrer e crucificado. Com certeza aquilo começou a martelar na cabeça de Pedro. Mas eu quero agora te mostrar que quando nós temos fé na presença de Jesus, por mais que nós passemos por tempos de dificuldade, difíceis, noites escuras, fundo do poço, cenários terríveis, quando nós temos fé na presença e conhecemos o Senhor que nos fez o chamado, nós confiamos com alegria, venha o que vier. Sabe por quê? Olha como Pedro terminou a vida dele. Coloca para mim na tela, por favor, 2 de Pedro capítulo 1 e o verso 14. 2 de Pedro capítulo 1 e o verso 14, aqui eu encerro. Olha o que está escrito: porquanto, Pedro falando, sua última carta, porquanto eu estou, coloca na NVI por favor, porque sei que eu deixarei este corpo em breve, como o nosso Senhor Jesus Cristo já havia me revelado. Eu sei que eu vou morrer, porém eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Ele diz: eu sei que eu vou partir em breve, pode ser hoje, mas eu vou me empenhar ainda mais para que vocês jamais se esqueçam dos sinais apostólicos desse ministério, para que vocês jamais se esqueçam de que vale a pena dar a vida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que vocês não se esqueçam que a nossa fé não está em milagres, em coisas, em aquilo que os olhos podem ver, mas a nossa fé está em conhecê-lo, em saber quem Ele é e que Ele jamais nos desamparará. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu sei que em breve Roma pode calar a minha boca, pode matar o meu corpo, mas nesse mesmo dia eu vou estar perante a face daquele que falou comigo lá na praia, e eu vou estar diante dele para toda a eternidade. Queridos, vale a pena. Em quem se transformou Pedro depois desses fatos? Em quem se transformou Pedro depois desse encontro com Jesus na praia? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de ousadia, um homem que agora em Atos dos Apóstolos está pregando para 3.000 pessoas,
Um homem que passava e a sombra dele curava os enfermos. Um homem que vivia milagres poderosos, o líder da igreja primitiva. Pedro foi transformado, porque se permitiu ser reposicionado pelo Senhor. Eu acredito que é exatamente isso que o Senhor tem para fazer nessa noite. Guarda as suas coisas, fique de pé comigo nesse lugar. Eu acredito que é exatamente isso que o Espírito Santo pode fazer na minha e na sua vida hoje. Fecha os teus olhos. Se você ousar, acreditar, se entregar, se render, crer que essa palavra é para mim e para você, que você não veio aqui à toa, que você não veio aqui para passar o teu tempo, mas que existe uma mensagem profética através desse ensino, e essa mensagem profética é para você hoje, que está ouvindo essa palavra, tanto aqui, quanto em casa, quanto você que vai ouvir depois. Essa palavra é para seu coração, para despertar o seu espírito. Fecha os teus olhos, fale com o Senhor agora, e permita Ele ministrar ao teu coração, e levar você a lugares para sarar a tua fé, transicionar a sua fé, te levar a lugares novos com Ele, independente daquilo que você tem passado na tua família, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho. Nós queremos orar agora, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que o Senhor agora revigore a nossa fé, para que o Senhor avive o nosso coração, para que o Senhor sare o nosso interior, para que o Senhor agora nos faça andar em lugares novos contigo, Senhor. Pai, nós oramos te agradecendo por toda a tua bondade, a tua graça, porque mesmo em tempos difíceis o Senhor nunca desistiu de nós, o Senhor nunca nos mandou embora, o Senhor nunca desistiu da nossa vida. Nós te agradecemos por isso, mas nós queremos viver, Senhor, nós queremos viver não somente fé em milagres, não somente fé na missão que temos, não somente fé em experiências, mas nós queremos ter a fé na tua presença, em quem o Senhor é, no chamado que o Senhor tem para nós. Nós oramos no nome de Jesus e liberamos essa palavra nesse lugar. Liberamos essa profecia nesse lugar. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. Eu vejo